Você dando Perfeito. sua aula maravilhosa. Vamos lá. Sua linda. Ai, pessoal, boa noite. É um prazer ter vocês aqui nesse quinto chakra. Ontem eu não consegui assistir a aula, mas hoje eu assisti, foi muito incrível, mexeu e reverberou muito aqui também, né? Não sei como tá aí para vocês, mas nossa, foi muito forte. O quinto chakra, ele é, né, um desafio para mim. E queria apresentar para vocês a Rafaela. Rafa, você quer já disponibilizar a apresentação e a gente já, vamos embora. Claro, eu mando no grupo ou você quer que eu. Quer compartilhar? Pode Ah, compartilhar aqui, depois a gente manda no grupo. Ou você quer que eu compartilhe? você que sabe, se você preferir compartilhar. Calma aí, deixa eu olhar aqui. Que ele estava lá já no modo de apresentar aqui para mim. Eu tinha deixado meio que no gatilho. Apresentar. Então, compartilhar telas. Não, tá lá no final da apresentação já, pessoal. Olha isso. Aí, Rafa, tá, vocês estão vendo certinho aqui? Deixa eu ver se eu consigo colocar mais bonito, que eu não sei como que vocês estão vendo. Você tá vendo aquela telazinha pequenininha embaixo também, Rafa? Não. Não, É, só a tela eu, grande mesmo. eu na verdade, eu não tô vendo ali, mas eu acho que é um problema do meu aqui. Deixa eu ver. Todo mundo tá vendo a apresentação? Não estão Não, vendo. não, só tem uma faixa branca. É, Eita, então calma aí, eu vou interromper e vou de novo. Calma aí, interromper compartilhamento. Vamos compartilhar de novo. Vamos lá. E agora foi? agora foi. Mas você tá vendo a telinha pequenininha embaixo também ou só a apresentação grande? Tô vendo a telinha embaixo, a pequenininha também. E como eu deixo assim ou eu tiro, Rafa? Me ensina. Eu acho que é melhor tirar e colocar em tela cheia ali. Como que eu faço? Essa daqui, né? É, Não quer ir, Rafa. né? Você pode fechar, fecha, e você vai apresentar em tela cheia. Apresentar, clique em apresentar e apresentar em tela cheia. Vocês estão vendo por que que a gente está fazendo essa aula? Justamente porque a Rafaela, ela é a pessoa que... Eita, vai, meu filho. Aí tela cheia. Apresentar. Acho que agora vai, pessoal. Acho que Oi? agora foi? Sim. Ai, que legal. Então tá. Então, desperte seu potencial, organize-se e ative a sua criatividade. Ouvindo um pouco da apresentação das meninas ontem sobre o quinto chakra, a gente percebe o quanto esse quinto chakra ele está trazendo esse momento para a gente colocar o nosso propósito em ação, para fazer o que o nosso coração mais gosta de uma forma muito fluida. E aí, vamos lá, né? Meu nome é Eliane, eu sou aprendiz dos sonhos, dou curso já de sonhos, tenho roda aos sábados, de interpretação, também sou terapeuta de florais de bar e óleos essenciais. Mas a minha formação inicial é de administração de empresas, tenho MBA em marketing e vendas. Pois é, tive um passado desse, gente. Olha que passado sombrio, né? E hoje em dia eu consigo combinar
tudo isso para poder ter sucesso e ter uma carreira gostosa, uma carreira que me dá uma tranquilidade, tanto na parte financeira quanto na parte de fazer o que eu gosto. E um dia teve um sonho, daqui a pouco eu conto essa parte, vai. Rafa, conta quem é você agora. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Rafa. Eu, a minha, eu sou formada em Direito, na verdade, também tenho esse passado é, engraçado, mas eu migrei para a parte de gestão de projetos e tecnologia, e a minha grande paixão, que eu entendi, é facilitar a vida das pessoas, né? Então, eu uso a tecnologia para tentar tornar o dia a dia das pessoas mais fácil, né? Então, fazendo automação, implementando sistemas, e para que as pessoas possam, para que a gente possa, né, economizar nosso tempo e focar no que realmente importa. Então, eu tenho essa grande paixão de resolver problemas e tecnologia. A Rafa, ela foi minha aluna em fevereiro desse ano, dos sonhos, e a partir de então foi uma pessoa que honrou os sonhos de repente a gente percebeu nos sonhos dela que o quinto chakra também é uma questão. A Rafa é muito inteligente, ela é muito sagaz, ela consegue concatenar as coisas muito rapidamente, faz uma interpretação de sonhos fabulosa. Várias vezes eu termino a roda e eu vou conversar com ela um pouco para poder, ó, eu trouxe isso aqui, você viu alguma outra camada? Eu vi, ela traz uma camada muito legal também. E então, quando eu percebi essa oportunidade, eu falei, Rafa, você vem me ajudar aqui, porque ela é uma pessoa que está me ajudando demais, assim, porque eu sempre falo, eu sou a tiazinha aqui do WhatsApp, sabe? Gente, é cada uma aqui nessas questões de mexer em Zoom, tudo que tem tecnologia, eu fico meio desesperadinha, assim. E aí a Rafa, não, Li, faz assim, e ela vai me ensinando, e ela tem esse jeito gostoso de ser, gente. Então você aprende fácil, né? Então é isso. E aí eu vou falar mais uma coisa. Eu acho que eu perdi de novo a apresentação. Você tá vendo a apresentação na tela cheia? Não, né? Sim, sim, tá aqui. Ai, como que eu faço para ver agora? Será, né? Deixa eu ver, porque eu perdi a minha, eu tô vendo você agora. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Vamos lá. Bom, achei. Então tá. E, e aí aqui a gente tem uma agendinha do que vai acontecer hoje. Então, assim, a gente vai trazer aqui sobre o objetivo. Vamos falar um pouquinho da valorização de si, falar para vocês assim para a gente se situar, né? Saiba onde você está. A gente vai fazer definição de meta. E aí a gente vem com organização da rotina, gerenciamento de atividades e com as ferramentas, tá? Então, o que que aconteceu? A gente estava a gente estava numa roda de sonhos e aí das sonhadoras me mostrou que ela estava tendo dificuldade assim em conseguir colocar o trabalho dela, em ganhar dinheiro com isso. E aí dentro dos sonhos eu falei, ó, vou fazer aqui um por fora assim do sonho. Seu sonho não está falando isso, mas eu vou querer trazer um pouco da minha experiência para você e comecei a pontuar para ela algumas coisas que ela precisava fazer como terapeuta, porque eu já fiz esse caminho. E aí a gente acabou a roda, aí teve a Eliane que chegou para mim e falou: Nossa, Eli, muito obrigada por ter trazido esse ensinamento. Eu sabia que eu tinha que ter entrado na sua roda hoje. Aí eu falei, ai, jura? Ela, foi muito bom para mim, porque você foi trazendo alguns ensinamentos do que você faz e que você tem razão e tudo mais. Eu falei, ai, obrigada, Eli. E aí eu falei assim, Rafa, tive uma ideia. Vamos fazer um bônus lá na jornada para falar sobre isso, porque se for bom para mais pessoas, né, para só quem estava na roda, imagina para a galera da jornada toda, vai ser incrível. E aí é assim que estamos todos aqui hoje, tá bom? Então, vamos lá. É, Tem uma questão muito legal aqui da valorização de si, que acho que é o princípio de tudo, que é o empoderar-se, que é um processo que precisa de aperfeiçoamento, precisa de alicerce, tá? Então, a gente precisa, assim, ter dedicação e usar estratégias
certo? Porque é aquilo, no começo, quando a pessoa se vê apaixonada por algo, né? Vamos pensar numa pessoa que gosta de fazer cerâmica, uma pessoa que tá largando a administração e indo, tipo, para decoração, para design de interiores. Enfim, podem ser diversas formas de transição de carreira. É preciso ter alicerce naquilo, porque você está tão acostumado a caminhar naquele lugar de ter feito faculdade e tudo mais, e de repente você fica um pouco desconectada, né? Fica mais conectada com a sua criatividade e acaba não conseguindo colocar aquilo tão, né, perfeitamente, porque é muito gostoso. Quando a gente se apaixona pelo caminho, pelo que a gente está fazendo, a gente não quer saber das burocracias, né? Então, aqui a gente vai trazer uma facilidade para você ter que lidar com essa burocracia, mas de forma um pouco mais fluida, tá? Então, assim, quando você está trabalhando como autônoma, principalmente, é importante que haja troca. Não adianta você, por exemplo, você começa a fazer um. Eu vou falar do meu caminho como terapeuta de floral de bar. Eu lembro que eu chegava assim numa roda assim e falava assim: olha, sabe o que é interessante você tomar? Um floral chamado Walnut, ele vai te trazer proteção e tudo mais. E de repente eu via que eu estava ali dando indicação de floral, de óleo essencial, assim, tipo, de graça. E o que que acontece? A pessoa, quando ela recebe isso de graça, ela não valoriza, ela acaba ouvindo, deixa entrar por aqui, sair por aqui, e isso a gente também faz. Às vezes uma pessoa fala ali na rua alguma coisa e você entra por aqui, sai por aqui. Agora, quando você paga por aquilo, você valoriza aquilo, você tem a troca. Então, é muito importante que haja essa troca, nem que essa troca seja através de troca de trabalhos, certo? Então, você faz cerâmica e eu te atendo como acupunturista, e aí a gente troca. Tem que ter essa troca, tanto para a valorização do seu serviço, quanto para o seu dinheiro, porque você estudou para estar ali, você teve todo um investimento para estar ali. Então, é importante você se valorizar, tá? E o que é importante também, aceitar elogios. A gente não sei o que que acontece na mentalidade da gente que a pessoa fala assim: "Nossa, que perfeito que você fez por mim". E aí a pessoa, tipo, imagina, você que foi lá e fez, você começa a tentar achar formas de não receber essa gratidão. Então, por favor, quando alguém chegar e falar, olha, muito obrigada pelo que você fez, você olha para ela e fala assim, ai, obrigada, e aceita assim de coração, sabe? Aquele carinho da pessoa. Tá bom? Porque é isso, lembra? A gente estava fortalecendo ali o quarto chakra para poder expressar esse quinto. Então, é muito importante manter essa roda girando, tá? E a gente fala aqui também de uma ética profissional. A gente tem que ter a noção de que em cada uma das áreas que você resolver atuar, é importante você saber qual que é as diretrizes daquela profissão. Então, se você é um médico e você vê um paciente chegar e falar para você que um outro colega, né, eles falam assim, ah, o colega, né, eles chamam os outros médicos de colega, então ele fala assim, ah, esse colega trouxe uma forma nova de ver aquela situação, um protocolo diferente para atuar naquela área. O que que acontece? Dependendo de como você recebe, eu já tive isso, não, impossível, eu não acredito que essa colega fez isso, sabe, pontuando. Então, eu não vejo isso como uma ética profissional. Eu acho que a pessoa pode acolher, ouvir, né, o que o cliente está trazendo e falar, ah, legal, olha, eu tenho uma forma diferente de te analisar, de trazer uma nova forma de resolver esse seu problema, mas nunca rebaixar um colega ou outra ética, se quem é psicólogo, por exemplo, atende a pessoa e depois conta o caso com o nome da pessoa para alguém ou expõe nas redes sociais. Então, é muito importante você ficar atento a essa ética profissional, tá? Então, olha as diretrizes da profissão e vê o que que engloba isso, tá bom? Uma outra questão muito importante é sempre estar se atualizando em relação ao que você escolheu fazer, tá? Então, tem essa questão de poder estar em lugares com as pessoas, então você tem eventos, rodas, congressos que você vai estar ali trocando. E uma outra coisa que eu acho muito sensacional é ter um mentor.
Um mentor, ele é uma pessoa que ele já passou por todo o caminho e está lá em cima. Normalmente, ele é uma pessoa que está hierarquicamente, ele está mais alto ali, gerência, presidência, enfim. A minha presidente é a Angelina, né, gente? Então eu vejo ela assim como esse lugar assim que ela me mentora mesmo, ela me mostra o caminho, ela fala, ó, agora você tem que fazer isso, agora você tem que fazer aquilo. Então ela realmente vai me ajudando porque ela sabe quais foram as pedras nesse caminho, então ela vai tirando. E ela às vezes ela me testa, ó, você quer fazer isso? Faz, então. Vai lá, vai, de repente dá certo, né? E aí eu volto assim, voltou o cachorrinho com a rabinha entre as pernas, ai, não deu certo. Então, é muito interessante você ter um mentor ali para te auxiliar. Tem uma amiga minha, por exemplo, que hoje em dia ela é executiva da Scania, de caminhões. Hoje em dia ela mora na Suécia, mas ela, quando ela entrou trainee na Scania, ela trainee, para quem não sabe, é quando você acaba de se formar, você passa num processo e é um processo super difícil, e aí você já sabe que você vai ter uma carreira demarcada dentro da empresa, assim, é uma aposta que a empresa faz em novos talentos, né? Esse processo de treine dentro das grandes empresas. E ela entrou, mas imediatamente ela conseguiu visualizar um diretor que auxiliou muito ela no caminho, ó, faz um curso tal, ó, faz isso, agora tenta aquela vaga ali. E ela foi indo, hoje em dia ela é executiva da Scania, mora na Suécia, tá no eu fiz um teste com a Rafa um pouco antes de apresentar aqui para vocês, e aí eu ia falar, ela está no headquarter. A Rafa ali, você tem que parar de falar termo em inglês, hein? Eu estou fazendo tradução agora simultânea, tá, pessoal? Então, assim, ela está na sede da Scania lá na Suécia. Olha só, Rafa, eu lembrei dessa vez. Então é isso. Importante você achar alguém que você admira e que você respeita e que você confia para ser o seu mentor, tá bom? Porque são pessoas que vão te dar feedbacks muito, às vezes você é muito doloroso, muito dolorido. Então, e é importante porque você tem que acolher esse feedback. Quando você toma aquela chapuletada do seu mestre, bota todas as coisas no lugar de novo e vai, ouve o que ele tá te falando, porque por isso que tem que ter essa confiança e essa admiração, tá? Porque se você não tem essas duas coisas, a pessoa dá a primeira chapuletada, você já vira as costas e vai embora, tá? Então é isso. Uma outra questão, construa confiança com seus clientes. Então, ouça ativamente, desenvolva habilidades de escuta ativa e empatia para estabelecer uma conexão genuína com seus clientes. É importantíssimo. Eu lembro da primeira empresa que eu trabalhei, era uma empresa de comunicação visual, e o meu chefe falava mais que eu, gente. Eu sou geminiana, eu falo mais que o homem da cobra. Ele falava mais que eu. Teve uma hora que ele saiu e falou, nossa, a reunião foi ótima, né? Eu olhei para ele e falei assim, eu não achei muito boa, não. Ele, por quê? Eu fiz assim, eu não ouvi muito o cliente, eu queria muito ter ouvido as dores dele. E as dores dele é saber onde que é o ponto, ter o ponto de venda do cliente, que a gente ia fazer a produção de toda o marketing dele, né? Banners, sabe? Aquelas faixas assim com a propaganda da empresa e tudo mais. E ele não deixou a gente entender o que estava acontecendo. Meu chefe falou mais. Então, é importante você ter uma escuta muito presente, quase que imaginando o que a pessoa está falando na hora que está acontecendo, porque isso faz a pessoa saber que ela está sendo ouvida de verdade, tá? É diferente de quando você está numa conversa com uma amiga que ela fala e você só está esperando a hora dela acabar para você falar o que você quer, entendeu? Não, com o cliente é diferente, independente da área que seja, tá? Como terapeuta, como uma pessoa que está produzindo algo para a pessoa, como nesse caso que eu dei o exemplo para você, que foi essa empresa que eu trabalhei de comunicação visual, em qualquer lugar você precisa ouvir. Quantas vezes a gente já sentou na frente de médicos que ele não te ouviu, ele não te ouviu. Ah, é isso? Ah, então tá bom, pega e passa uma Novalgina para você e tchau, né? Ah, então uma Bezetacil, né? Eu lembro da época que era só Bezetacil. Então é isso, é importante estabelecer isso. Isso vai criar um vínculo entre você e o seu cliente. E a questão de ter transparência. É importante você colocar assim o que você vai entregar para ele. E quando você tem algo, principalmente quem trabalha nessa área um pouco mais de terapia, é importante você pautar. Então, por exemplo, eu que trabalho como terapeuta de florais de bar, a terapia ela é muito sutil. Você precisa tomar 4 gotas 4 vezes ao dia. Então, passa uma semana,
10 dias, eu fico nessa data. Eu mando uma mensagem: Oi, tudo bem? Você me falou que estava acontecendo isso. Queria saber se você está tomando, conseguiu colocar na rotina, tomar as 4 gotas 4 vezes ao dia? A pessoa, consegui. Não, não consegui, vou colocar. Então faz isso. Se ela não conseguiu, eu não falo mais nada. Então tá bom, ó. Deixa do lado da escova de dente, do lado da cabeceira, vai tomando. Depois eu volto depois de 3 dias e eu valido com ela. Como você está se sentindo em relação a isso? Ah, tô bem. Meu, a cliente fica tão feliz porque ela vê que você está preocupada com ela. Você está preocupada se ela está melhorando ou não. Então, tem muito terapeuta que ele faz a terapia e larga a pessoa ali. Vai, vai, vai. Já fiz meu trabalho. É importante você chegar daqui, é o pós-venda que a gente chama. É importante você passar 15 dias ali e conversar com a pessoa. Como que você está? Como que está surtindo efeito? Já melhorou um pouco aquela crise de ansiedade que você estava toda hora na iminência de ter? Como que você está agora? E aí você vai pontuando com a pessoa. Então, isso é ser muito transparente com ele do que você tem do que você vai conseguir resolver. Pensa, quando você é uma terapeuta, tem umas terapeutas que elas querem salvar aquela pessoa. E é importante você perceber que, às vezes, essa pessoa ela levou anos para chegar onde ela chegou e para chegar até você. Imagina que foram anos para cultivar aquela depressão, talvez. Estou dando um exemplo aqui. Você em um mês não vai conseguir tirá-la do buraco de uma vez por todas. Então é importante você mostrar e falar isso para essa pessoa, tá? Então se você for fazer algo, por exemplo, uma cerâmica, gente, vocês podem me dando exemplos aqui que eu vou trazendo, é que eu tô com isso aqui mais na cabeça, tá? Mas por exemplo, se você pega e pensa que você vai fazer uma cerâmica para a pessoa, você fala: "Ah, você quer assim, de coraçado? Ah, então tá bom. Olha, vamos fazer um conjunto de quantas peças?" Então você define com a pessoa para ela poder visualizar o que você vai produzir para ela, tá bom? Então é isso, é ajudar o seu cliente nessas expectativas, tá? E aí vem uma parte muito importante que é desenvolva uma prática de autocuidado. Tem uma coisa muito interessante que eu ouvi uma vez, eu não sei se vocês já ouviram falar do Thiago Nigro, ele é conhecido como Primo Rico. Eu fiz um curso com ele há uns anos atrás, sobre investimentos. E aí, ele falou algo muito interessante que é skin in the game. O que significa isso? É você fazer o que você fala. Então, eu como terapeuta, eu tô aqui para ver o ser humano e terapeuta holística ainda, hein? Eu me intitulo como terapeuta holística, pessoal. Então, a gente sabe que quando a gente fala de holismo, a gente está falando de tudo, do integral. Então, é corpo espiritual, mental, emocional e físico. Então, é importante, assim, se eu estou falando para a pessoa, olha, é interessante você fazer pelo menos 2 vezes por semana exercício, é importante você ter uma prática aí de meditação diária. Então, o que eu faço? Eu faço isso, eu vivencio isso todos os dias, eu me alimento muito bem, porque eu tenho como falar isso para a pessoa. Eu comecei a fazer meditação, então eu olho para ela e falo: olha, é importante, você está com a mente super acelerada, vamos fazer meditação? Não precisa começar a meditação 10 minutos por dia, vamos começar ganhando território? Vamos começar por 1 minuto por dia? Só 1 minuto, você vai dar 1 minuto de presente para você por dia. Você vai ficar 1 minuto conectado com a sua respiração. Na semana seguinte, você passa para 2 minutos. E então eu vou caminhando com a pessoa nesse processo, porque eu sei qual foi o meu processo de conseguir alcançar, fazer uma meditação por 10 minutos, firme e forte, entendeu? Sem pensar que eu tenho que tirar o frango da geladeira, sabe assim? Sem pensar que eu tenho que colocar a lancheira dentro da mochila das crianças. É isso, é você começar a saber o caminho que você fez, porque quando você faz aquilo, você sabe ensinar, tá? Então, é isso, é fazer a prática diária de autocuidado, tá? Então, tem pessoas que ficam muito interessadas no trabalho, são workaholics mesmo, mas é importante essa pessoa, ela começar a olhar para um lugar de, vamos fazer um hobby? O que você acha interessante fazer? Você gosta de fazer o quê para ativar a sua criatividade? Sabe? Então é isso, é trazer isso que é uma realidade para você, levando para o cliente. Isso é muito importante, tá? E aí estabelecer uma identidade profissional. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas elas se apaixonam, né?
Então, eu vou dar meu exemplo. Quando eu comecei a fazer a pós em naturopatia, eu fiquei apaixonada por uma série de coisas. Então, assim, eu sou operadora de mesa radiônica, eu sou reikiana, eu sou mestre em reiki, eu sou practitioner em PNL. Tipo, eu tenho um monte de ferramenta, mas eu falei, não, calma aí, Eliane, a gente precisa focar aqui, vamos focar. Então, eu resolvi pegar a parte de fitoterapia. Então, eu fiquei com os óleos essenciais, os florais de Bach e os sonhos. Pronto, fiquei com isso. E aí eu foco nisso. Eu trabalho para ganhar cada vez mais experiência em cima disso. Tem gente que acaba abrindo muito, mesmo em qualquer área. Se você pega uma pessoa que tem é muito inteligente, tem muita energia, ela vai querer ir abraçando o mundo. Assim, tem gente que consegue? Tem, mas eu aconselho você a nichar. Escolhe o que você gosta mais e se desenvolve bem naquilo, sabe? Vira uma referência naquilo. Ah, Rafa, você fez isso também, não fez? Sim, e foi muito com a aula da Angelina. Acho que há uns 2, 3 meses atrás, antes dela sair que ela ia viajar, ela falou: escolham 3 coisas, no máximo 3 coisas. E foi aí que eu fiz, né, essa escolha do que eu queria trabalhar, porque é isso, era tudo muito interessante. A gente tem vontade de fazer tudo, né, Rafa? E a Rafa é daquelas que, assim, eu não sei se ela é diagnosticada, mas eu acho que a Rafa tem altas habilidades, assim. Porque assim é muito interessante conversar com ela. Vocês vão ter cada vez mais contato com a Rafa e aí vocês percebem assim como ela concatena as coisas muito rápido. É muito bom assim conversar com ela. E aí é isso, quando você tem essa cabeça assim pensante demais, você quer tudo, você quer agarrar o mundo, né, Rafa? E aí a gente tem aqui a autorreflexão. Isso é algo importante para você refletir e avaliar o seu trabalho, tá? Porque é importante de vez em quando você pegar uma folha de papel e separar assim, quais são meus pontos fracos aqui? O que eu preciso rever? Olha, eu tive um feedback negativo desse cliente. Ele não gostou disso. A gente não pode ficar também num lugar de vítima, mas também não pode ficar num lugar ali de tipo, ai, ela estava no mal dia e falou assim comigo. É importante a gente olhar para aquilo, é um trabalho, é olhar assim como se você fosse o próprio funcionário, tá? Olhando de uma forma assim, ó, o que que precisa ser aprimorado aqui, tá? Então, fazer essa autorreflexão é muito bom, tá? Então, e aí vem uma gestão também eficaz da prática. Então, assim, utilizar ferramentas de gestão para agendamento, documentação e finanças. Tem algo muito importante aqui, porque normalmente a gente se apaixona tanto pelo que a gente faz, aí a gente não quer se aprofundar na parte mais burocrática da nossa vida. E é por isso que a gente resolveu fazer essa aula. E essa parte mais burocrática, ela pode ser feita de uma forma fácil, e eu vou falar mais ainda. Vocês vão gostar de fazer isso, vocês vão gostar de ter as rédeas da vida de vocês na mão. É muito bom, porque isso diminui a ansiedade, isso tira aquela tipo, ai meu Deus, preciso muito resolver as finanças e tal, e aí você acaba não vendo, você vai colocando embaixo do tapete, e de repente quando você vê a coisa, quando você tem que resolver, ela é uma coisa muito grande, ela é algo muito chato de se resolver. Mas se você vai fazendo um pouquinho cada dia, da forma que a Rafa vai trazer, vai ficando muito mais fácil, tá? E aí a gente fala também dessa gestão eficaz também o marketing de divulgação. Vou dar um exemplo assim da minha vida, porque o que acontece? Eu tenho as redes sociais. Eu tinha uma agência que cuidava das minhas redes sociais, YouTube, TikTok, Instagram, eles faziam os criativos, tudo bonitinho. E aí eles só me mandavam no começo do mês, uma vez por mês eu ia até a agência para poder fazer gravação dos vídeos, e tal. E aí o que que aconteceu? Eu resolvi não querer mais ficar com eles e falei, vou fazer sozinha, né? E aí eu gravo um vídeo. Só eu mesmo gravo um vídeo. Aí eu posto. E aí eu levo uma vida para fazer aquilo, né? Porque eu não tenho, né?
Não tenho habilidade para isso. Mas beleza, posto. Aí enche a minha agenda. 2 semanas lá. Aí eu atendendo loucamente, e aí, adivinha, não tive tempo de fazer outro vídeo. Aí começa a dar uma melhorada assim nos clientes, aí vai, outro vídeo, vai. Porque assim, quem não é visto não é lembrado, gente. Isso assim para mim foi algo que eu tenho certeza. Não adianta, tem cliente minha assim, ó, que passa comigo direto, assim, mas às vezes elas ficam 6 meses, de repente elas veem um vídeo meu, não, Li, preciso passar com você, porque realmente eu tô aqui empurrando com a barriga, e aí, porque ela viu meu vídeo. Então, essa frase, quem não é visto não é lembrado, ela é muito de verdade, pessoal. É assim. Então, é importante ter uma gestão disso também. E aí a Rafa vai mostrar outra ferramenta para a gente poder colocar isso no seu dia a dia, tá bom? E aí a gente tem a habilidade da comunicação. É muito importante que você melhore a habilidade de comunicação, porque você precisa explicar esses conceitos terapêuticos e você também precisa interagir de forma muito eficaz com o seu cliente. Então, dependendo do ramo que você está, você vai precisar, uma advogada, precisa de termos bem mais técnicos, mas às vezes, quando você está falando com uma pessoa humilde, tipo, eu, tá? Eu sou humilde, tipo eu mesma, porque, gente, quando eu tô falando com o advogado é desesperador. Eu falo assim, ai meu, cadê a tecla SAP dele, por favor? Ana, mentira, é que a Ana é advogada, eu já sei. Mas assim, o que que acontece? A Rafa também, né? Rafa é advogada, mas assim, vou pegar uma outra especialidade, assim. Eu vejo que as pessoas às vezes falam termos assim que são muito difíceis assim para gente, mas para elas é muito mais fácil. Então, assim, é importante a gente ter muito cuidado nessa hora, porque o seu cliente precisa entender o que você está falando. Precisa ser, assim, clara a comunicação, tá? Igual a Rafa me corrigiu, ela ali, você tá falando muito termo em inglês, né? Então, tenta trazer. Eu lembro que eu falei assim no teste, target. Ah, eu falei, não, não era target que eu queria falar, né? Porque target é meta, mas assim, era. Nossa, esqueci agora a palavra. Ah, o saving, que aí eu fiz um saving, economia. Tá bom, economia. Então, é isso, e a gente tá vendo, ela trouxe esse feedback para mim, é uma pessoa que eu confio muito, e aí eu, nossa, verdade, Rafa, beleza. E aí agora eu já tô trazendo isso para vocês. É muito legal, né? Porque a gente acabou de falar sobre isso e ainda tem essa questão da comunicação, tipo, clara para a pessoa, né? Uma outra questão muito importante é a escrita. Tá? Então, no WhatsApp, principalmente, é importante você entender que você está conversando com o seu cliente. Então, é assim: olá, fulano, boa tarde, como vai? E aí você escreve o que você precisa. Tem técnicas de se falar no WhatsApp também. Você pode, uma hora, mandar isso e falar: ó, tem uma promoção incrível para você. E aí você grava um áudio, por exemplo. E aí a pessoa pega e quando ela ouve o áudio, você sabe que ouviu, ou pelo menos ela te dá um ok, porque aí ela se interessa naquilo. Mas é importante você escrever assim, sendo muito educado, porque lembra, pessoal, a comunicação, quando ela é por mensagem, ela é por volta de uns 20% só da comunicação total. A comunicação de 100% quase que não existe, porque quando você está presencialmente com a pessoa, ela chega em 90%. A pessoa está na sua frente, ela chega em 90%, porque ainda assim, se você não é uma pessoa que entende linguagem do corpo, pode ser que você não pegue 100% do que a pessoa está te falando, tá? Então, é isso. Quando você escreve uma mensagem de WhatsApp, você precisa ser muito educado. É a principal coisa. E precisa escrever todas as letras. Não é para você escrever VC, querendo dizer você, sabe? Então é muito importante você colocar, por exemplo, hoje em dia a gente usa muito emoji para poder representar algumas palavras. Numa comunicação com o seu cliente, você já precisa ter a palavra escrita. Não, não adianta. Você pode até colocar assim, olha, muito obrigada, e mandar uma carinha com coração. Ok, mas no decorrer da conversa é importante que você mantenha essa escrita total, tá? Para poder tentar alcançar o máximo desses 20% na comunicação e não fique nada subentendido, tá? E aí tem essa questão de manter a motivação e resiliência. Um trabalho de uma pessoa que é mais autônoma, ou mesmo de uma pessoa que trabalha, porque tem muita gente que trabalha em empresa, que é CLT, mas tem uma lojinha vendendo
no Enjoei, no Mercado Livre, né? Tem pessoas que têm o seu plano B. E assim, é importante você definir meta. Essa, sim, é a questão mais importante que eu acredito dessa aula, a definição de meta, tá? E assim, tem hora que você vai perceber que quando você tem uma meta, você tem um lugar para alcançar, você vai ter motivação para chegar lá, tá? E é importante você saber que podem acontecer coisas ali no meio do caminho e você vai ter que fazer a meta de novo, não tem problema. Mas você tem que estar com as rédeas da sua vida na mão. E da definição de meta é uma que deixa você muito presente, tá? E outra coisa é celebrar suas conquistas, tá? Reconhecer as pequenas vitórias. Eu lembro quando eu trabalhava numa multinacional, a gente fazia avaliação anual. E aí era uma avaliação 360. Então, os meus pares me avaliavam, os meus superiores me avaliavam e as pessoas que eu era chefe deles também, as pessoas que eu era chefe, assim, os meus funcionários, eu também era avaliada por eles. E aí, o que que acontecia? Chegava na hora de olhar para o meu chefe, eu lá, né? Ouvindo um monte, pensando, gente, eu esqueci o que que eu fiz. E assim, eu não escrevia as coisas maravilhosas que eu fui fazendo. Então, é muito importante você ter. Eu até falei com a Rafa que a gente faz um grupo de WhatsApp com a gente mesmo. Então, eu tenho um grupo de dicas para mim mesmo, eu tenho um grupo comigo mesmo de sonhos, que agora eu não estou mais usando ele, mas eu tinha um grupo de sonhos que eu ia lá, entrava no meu grupo comigo mesmo e contava meu sonho ali. E aí tem esse grupo que você tem que colocar uma mensagem que você recebe de um cliente seu, uma palavra boa que você dá para uma pessoa, e aí no outro dia a pessoa lembrei de você, que você me mandou isso, foi muito legal, obrigada por ter me feito essa reflexão. Vai lá e escreve. Isso são as pequenas conquistas e você tem que colocá-las no papel, tá bom? E aí, agora a gente entra nessa fase de saber onde estamos, né? Então, assim, quando deixamos todas as tarefas e ganhos organizados, a gente sente realmente que estamos no controle da nossa vida. Essa sensação, ela faz com que a gente eleve a nossa vibração e aí a gente consegue produzir e entrar numa faixa melhor, assim, porque é muito curioso. Se eu vejo que eu tô mais chateadinha, se eu não tô muito motivada, é muito interessante, não entra tanto atendimento naquela semana, naquele dia. Se eu tô motivada, tô trabalhando aqui, gente, eu fico até assim, gente, eu não tenho agenda, calma aí, daqui 2 semanas, sabe? Fica uma coisa muito assim, é muito legal. Então, quando você tem tudo isso organizado, você consegue ver assim que tipo, a minha agenda lotada e essa sensação é muito, assim, é uma satisfação muito gostosa, tá? Então, assim, o que que é importante você fazer agora? Perceber o- a sua agenda, assim, pegar e fazer uma agenda para você, saber o que que você tem de tempo livre, tanto para criar, o que que você tem de tempo para atender, o que que você tem de tempo para estudar, qual é a hora da sua academia, assim, colocar tudo isso no papel, tá? Aí tem uma outra coisa, aqui é saber onde você está. Quais são os seus custos fixos? Quais são os seus custos variáveis? É importante você colocar isso no lápis, porque é a partir desses custos que você define a sua meta, tá? Então, coloca, pega ali, chega de deixar tudo mais, pega lá sua fatura do cartão de crédito, vê lá, de repente você olha a sua fatura e fala assim, meu, não acredito que eu tô pagando essa mensalidade que eu nem uso disso aqui. Tipo, sei lá, vai, tem gente que tem canal de streaming assim, o Disney Plus, o Netflix, o, sei lá, Star Plus, tem um monte lá. E de repente você fala, nem uso isso, eu só estou usando aqui o Netflix e esse meu cancela essa assinatura. Então, deixa organizado isso e vê tudo que você tem de entrada também, tá? Aí tem isso, tem uma ferramenta que a Rafa vai disponibilizar também. E aí, assim, tudo está interconectado. Então, assim, quando você está com a sua mente cheia de preocupação, isso vai afetar o seu emocional, vai te trazer ansiedade, e aí você, muito tempo ansioso, seu corpo ali, naquele sistema nervoso autônomo super estressado, começa a ter tremedeira, síndrome da perna inquieta, de repente você começa a ter dor muscular, isso vai para o físico, tá, pessoal? Então é isso. Lembra, vamos deixar tudo organizado para deixar esse mental livre para poder criar mais, para poder atender mais, tá bom? Deixa eu ver. E aí aqui a gente entra na meta. Então, assim,
colocou no papel tudo que você tem de custo e tudo que você tem de entrada, e você define assim, ó, beleza, eu quero ganhar, eu dei um exemplo aqui de R$ 4.000 por mês. Fiz 4.000 para ficar fácil a conta aqui, viu, pessoal? Mas o que que acontece? Tem um lugar aqui nesse valor que eu acho importante falar antes de mais nada, porque você vai ver assim, vai, tô ganhando 3, mas eu quero ganhar 4. E aí você pensa que tem que ter uma parcela desse valor que você vai se pagar, tá? Não está escrito aqui, mas eu quero que você considere isso, que é um dinheiro que você vai guardar, ou você vai colocar num tesouro direto, numa renda fixa, ou mesmo se você não consegue entender muito bem sobre isso, põe na poupança, mas tem um dinheiro que você tem que guardar, tá? É um dinheiro que é para você, é você se paga. Então, quando você for definir sua meta, define ela com base nisso também, tá? Então, aqui, R$ 4.000. Então, você fica assim, tá, como que eu vou fazer para ganhar esses R$ 4.000? Então, uma pessoa que quer trabalhar de segunda a sexta, são 5 vezes na semana que ela vai ter de dias de trabalho. Então, você vai fazer o quê? Dividir esse valor de 4.000 por 20 dias, tá? Então, assim, em cada dia útil do mês, e normalmente o mês tem 21, 22 dias, tá? Eu tô dando aquela arredondada mesmo. Mas aí o que que você faz? Você divide pelos dias úteis, então você vai ter R$ 200, tá? Que você vai precisar ganhar naquele dia para alcançar esses 4.000. E aí, de repente, você lembra que eu falei para vocês? Vocês colocam a agenda assim, separa ali todos os horários que você tem disponível para atender, tá? E aí, de repente, você descobre aqui que você tem 4 horas por dia, tá? E define que o tempo da sua sessão ele tem por volta de 1 hora. Então, a sua hora vai valer por volta de R$ 50. Tem muita terapia que vale muito mais. Então, se você pensa assim, eu faço por R$ 100, então você nem vai precisar mais trabalhar 4 horas por dia. Você pode trabalhar 2 horas por dia. Ou você pode pegar e dobrar a sua meta, tá? Então, você tem que começar a fazer essa conta dessa forma, imaginando o quanto você quer ganhar. E algo que é muito importante, você entender que você tem que colocar uma data para essa meta acontecer, tá? Então, você olha hoje e fala assim, bom, faz de conta que essa é a sua meta, ganhar 4.000 por mês. Então você pensa, bom, se agora eu estou ganhando uns 3, então eu vou pensar daqui 6 meses. Então você coloca uma meta, 6 meses. E é interessante você fazer um quadro assim, ó, tipo, você pega um papel assim em branco, né? Cadê? Papel assim, branco. E aí você faz uma. Isso aqui é coisa de coaching, né? Você faz um traço para cima, sabe? Um risco para cima na folha, e aqui em cima são os 4.000, tá? Então, no meio do caminho, você está ganhando 3. O meio do caminho, então, é 3.500. Então, daqui 3 meses, você já tem que estar olhando ali, ó, você vai ter que estar ganhando 3.500, tá? E aí é isso, você entende que por dia ali você vai atender por volta de 4 clientes. E aí como você vai fazer isso? Opa, ele passou. Mas de qualquer forma, acompanhando o seu progresso, que foi o que eu te falei para você conseguir atingir a sua meta. E você também tem que estar preparado para se acontecer alguma coisa no meio do caminho. De repente você aparece uma oportunidade incrível de você fazer doutorado. E aí você não vai conseguir mais dedicar. Então você vai mudar um pouco a sua meta. Você vai ter que mudar, você vai ter que pegar falar assim, calma aí, então minha meta agora vai ser essa, porque eu vou ter que dedicar um tempo maior para fazer esse estudo. Então, assim, é isso, você vai ter coisas que podem acontecer no meio do caminho e tá tudo bem. É só você ir lá e ajustar essa meta de acordo com a sua nova realidade, tá bom? Mas é importante ter esse cuidado. Ah, e aí aqui a Rafa entra, então, para poder trazer um pouco de ferramenta para gente. Rafa, você quer que eu vá passando ou você compartilha? Vou compartilhar aqui, Li. Tá bom, deixa eu. Não sei como todos compartilham. Cadê? Eu já Ah, já, tirei. já tirou, boa.
Aqui, a gente escolheu algumas ferramentas que a gente usa, né? Que a gente sabe que dá certo. Então, e a gente também priorizou muito as ferramentas que elas têm essa opção que você não paga para utilizar, e que são simples, né? Então, a gente vai disponibilizar isso para vocês. Quando vocês tiverem esse documento, vocês podem clicar em cima, de cada bolinha dessa e ele vai levar para a ferramenta direto. Então, é um link que ele já vai para a ferramenta. A gente colocou aqui a música clássica. Eu sempre trabalho com música clássica, né? A gente tem esse hábito que ele dá, a gente consegue ir mais profundo, né? A gente consegue ter menos distrações sobre isso. Até tem um efeito Mozart que o pessoal fala, né? Que a música consegue deixar a gente em outro nível de concentração. Então é uma coisa que a gente super recomenda. A segunda técnica é a técnica Pomodoro. Eu fazia isso há muito tempo e eu faço atendimento com a Ali, né? Ela também entro todo sábado na roda dela, mas também ela faz as minhas interpretações de sonhos, é a minha mestra também, né? E eu tava com a dificuldade de me organizar quando eu voltei de viagem, né? Eu passei um tempo fora e ela falou, Rafa, usa a técnica Pomodoro, é tão bacana, tal. Eu falei, caramba, é verdade, né? E eu voltei a usar e realmente muda muito, né? Ajuda bastante. Então, ela serve o quê? Para a gente aumentar a nossa produtividade, diminuir as nossas distrações, melhora o nosso foco e evita o cansaço. Por quê? Nessa técnica, a gente pega um timer, um relógio, um cronômetro, e é muito. Seria ideal não usar o celular, porque toda vez que você pega o celular, você vai olhar a notificação, entra no Instagram, e, enfim, né? Atrapalha mais que ajuda. Então, eu também coloquei um link desse site que tem essa formatação da técnica, que também é super fácil de usar. Então, primeiro, você vai escolher o que você quer fazer. Por exemplo, eu vou responder todos os meus e-mails. Então, eu defino a tarefa, passo 1. Defino a tarefa. Passo 2, eu ligo esse cronômetro. Então, eu vou ter esses 25 minutos para fazer essa tarefa que eu escolhi. Então, depois de 5 minutos, o alarme toca e eu tenho 5 minutos de descanso. Então, você pode levantar, ir no banheiro, beber água, tudo bem. Daqui a pouco, 5 minutos, toca o alarme de novo, você começa outra rodada de 25 minutos. Aí é interessante você já definir quais são essas tarefas que você vai fazer, né? Essas 4 tarefas, digamos assim. Então, agora eu vou montar o meu CRM, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como faz. Então, eu vou atualizar aqui meu CRM, passo esses 25 minutos, ok? Descanso mais 5 minutos, e eu faço isso 4 vezes. Depois de 4 vezes fazendo o Pomodoro, né? Que é 25, descansa 5, 25, descansa 5, 25, descansa 5, 25, descansa 5. Aí a gente pode escolher um descanso maior. Se a gente quer de 15 a 30 minutos, então você quer fazer um lanche, alguma coisa assim, então você tem essa disponibilidade maior de tempo. É muito interessante porque, às vezes, quando a gente entra no trabalho, pelo menos isso acontece muito comigo, quando eu entro no trabalho, eu esqueço de fazer xixi, eu esqueço de beber água, eu esqueço de me levantar. Então, quando termina o dia, eu tô com a coluna toda doendo, não bebi água. Então, o nosso corpo, por mais que a gente até produza bem, o nosso corpo fica muito cansado por outro dia. Então, essa técnica ajuda que a gente tenha uma constância maior, né? Seja também algo mais saudável. E evita essas distrações. A segunda ferramenta, essa foi a que a Alice se apaixonou, né? Ela realmente, para mim, é a, é a minha queridinha. Eu vou mostrar para vocês. Esse é o agendamento do Google, Google Agenda. O primeiro ponto você precisa usar o Google, né? Usar o Gmail. Então, é uma coisa que facilita. Desculpa, gente, eu tô gripada, então, por favor, me desculpe. Você utilizar a agenda do Google, né? Então, é interessante. Todo tipo de atividade que você tiver, coloque lá, né? Então, minha terapia, 9 horas na quarta-feira está lá na minha agenda. A minha sessão com a Li, sexta-feira, 9, está lá. Todas as coisas que eu tenho que fazer na minha semana, ela tá nessa agenda, como se fosse agenda física, mas agora a gente utiliza isso no celular, ou no computador, desculpa. E também
dá para você olhar no celular, né? Também, você consegue ter isso em qualquer lugar, você não fica preso a olhar no computador, você pode usar isso no celular. E o que é esse agendamento, né? Essa ferramenta, ela facilita a troca de mensagens com o seu cliente para você definir o horário que os dois têm disponibilidade, que eu com certeza, eu acho que já aconteceu com vocês, né? Tipo, não, quero marcar um horário com você. A pessoa, eu posso terça às 9. Não, não posso esse, eu posso quarta às 5. Aí fica essa troca de mensagem bagunçada, né? Terrível. Aí depois tem que mandar um link. Enfim, essa ferramenta que é gratuita, ela resolve esse problema. E eu vou ensinar para vocês como fazer isso. O primeiro passo que você precisa é entrar no seu Google Agenda, tá? Então, depois que você entra, você vai clicar aqui em criar, nessa setinha, e em agendamento de horários. Aqui você vai colocar o nome da sua terapia, o nome que você quiser. O meu, no caso, é consultoria de transformação digital. Perfeito. E aqui eu escolho qual o tempo de duração dessa minha sessão, né? Pode ser de 15 minutos até. Você escolhe, na verdade, o que você quiser, né? 15, 30, 1 hora e meia, enfim. O meu é de 1 hora. E aqui você coloca quais são os horários que você tem disponibilidade. Então, o meu também, né? De segunda a sexta, até 5 horas, tá ótimo. Se você trabalha no sábado, por exemplo, você só clica aqui. Por exemplo, se você não trabalha na segunda, você aperta nesse botãozinho. Então, para adicionar um horário no dia, você clica nesse mais, e para tirar, você clica nesse pare. Aqui, em janela de programação, você escolhe quanto tempo antes e depois a pessoa pode agendar com você. Então, qual é o máximo de tempo que a pessoa pode agendar? Por exemplo, daqui a 60 dias a pessoa pode agendar um horário com você, então ótimo, você pode colocar, se não, você escolha o tempo, não tem problema. E aqui o tempo mínimo, por exemplo, aqui são 4 horas. Perfeito, aqui, aí você vem, próxima. Aqui você escolhe a sua foto, que vai aparecer no link, e eu sempre coloco essa opção do link do Google Meet, porque eu utilizo o Google Meet. Se você tiver um outro link, você também pode colocar aqui, tá? Então, eu utilizo esse videoconferência do Google Meet. E se você quiser colocar uma descrição sobre a sua terapia, sobre o serviço que você está oferecendo, você pode colocar aqui. Em formulário de reserva, você pode escolher quais são as informações que a pessoa precisa preencher. Então, ele já coloca, né, o nome, sobrenome, endereço de e-mail, mas, por exemplo, se você faz mapa astral, você pode colocar aqui a data de nascimento, como obrigatória, é uma opção. Ou se você precisa do endereço da pessoa, você pode botar o endereço. Você escolhe quais são as informações que você precisa daquela pessoa, e é isso. Ele vai enviar esse convite para o e-mail da pessoa e vai lembrar ela por e-mail, tá? Salvar e pronto. Tá? Já criou esse link. E como é que a pessoa vai ver isso, né? Pronto, quando criar isso aqui, vocês vão clicar nesse compartilhar e você vai ter esse link aqui, tá vendo? Aí você clica copiar link e toda vez que você quiser enviar essa sua agenda para alguém, é só você colar esse link para ela. Eu sempre deixo, eu tenho esses também como ali, né, vários grupos comigo, um grupo de agenda, um grupo de sonhos também, e um grupo de anotações. Eu sempre boto ele no meu WhatsApp, então quando alguém pede, eu já encaminho ele de lá, né, porque é algo que a gente sempre usa, uma dica a mais. Então, copiei o link e vamos ver como é que a pessoa vai receber isso. Como eu vou viajar, ele tá ele tá sem disponibilidade, porque é isso também. Ele faz todas as atividades que você tem na sua agenda, ele não deixa sobrepor. Então, só tem, por exemplo, a agenda para o dia 16, aí tem um monte. Aí você pode escolher aqui qual é o horário que você quiser. Você escolhe o horário,
as informações você coloca e reservar. E reservou. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Depois comentem aí se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade de falar. A segunda ferramenta que eu vou mostrar para vocês é o Trello. O Trello também é uma ferramenta gratuita. Ele serve para ajudar a gente a organizar melhor nossas atividades. E é por, assim, eu sou uma pessoa muito visual, não sei vocês, mas eu preciso saber onde cada coisa tá. E ele tem a visualização Kanban, que é aquela visualização que são colunas. Então, a gente consegue categorizar cada informação. Eu acho isso muito interessante e é uma coisa que super funciona para mim, por isso que eu resolvi mostrar para vocês. Ele também, se você trabalha com outra pessoa, ele também é muito legal porque você pode convidar outras pessoas para colaborarem no quadro, né? Que é o chama o quadro, né? Bem, deixa eu mostrar aqui. Eu também, vocês vão ter acesso a esses links. Quando você receber o link, você vai clicar nesse criar quadro com base em template, porque eu disponibilizei um quadro público e vocês não vão conseguir mexer. Então, para vocês terem acesso à edição desse quadro, aí você precisa clicar nesse botão, tá? Aí vocês vão visualizar isso aqui. Esse aqui é específico para criação de conteúdo para Instagram, redes sociais, certo? Essa primeira coluna, ó, tudo isso aqui é editável. Então, se não fizer sentido para você, se não, Rafa, não gostei, esse nome tem nada a ver, você pode clicar aqui e colocar o nome que você quiser, tá? Eu coloquei uma proposição que é o que faz sentido para mim, mas vocês podem utilizar o que vocês quiserem. Aqui é meio que lembretes, né? Então, não esquecer de responder DM, responder os comentários, né? E aqui as cores de cada etiqueta, para a gente se organizar melhor. Então, coloquei o que for stories, a gente utiliza a etiqueta verde, o que for feed, a gente usa essa amarelinha, IGTV esse laranja e live vermelha. Então, para a gente saber, cada linhazinha dessa se chama card. Então, a gente sabe por exemplo, esse card aqui, a importância de estabelecer limites, eu quero fazer um stories e eu quero fazer um feed, porque ele tem a etiqueta verdinha e laranja, tá vendo? Que a etiqueta é isso aqui, ó. A gente adiciona o que a gente quer. Como esse quadro, né, que é isso aqui, como ele funciona. Nesse estacionamento de ideias, eu vou escrever tudo o que vier na minha cabeça. Nossa, então eu quero fazer uma postagem sobre os ciclos da vida. Ok, escrevi aqui, depois eu lido com isso, depois eu vou pensar, mas aqui a ideia é que todas as ideias que você tenha, você vai colocando, sem nenhum filtro, não tem problema. Se for nada a ver, depois você apaga. Enfim, você vai colocando aqui em estacionamento de ideias, e quando você achar, não, isso aqui faz sentido, eu vou trabalhar, vou elaborar. Aí você clica nele e você move para essa outra coluna que é elaboração. Aí nessa você já elabora mais, você já escreve mais alguma coisa. Então, por exemplo, nessa perguntas para reflexão, eu coloquei: liste algumas perguntas poderosas que os seus seguidores podem se fazer para aprofundar no seu autoconhecimento. Então, depois né, assim, é em elaboração. Então, quais são as coisinhas que eu posso dar forma para essa postagem? E aqui, pronto para postar, eu coloco a imagem que eu vou utilizar, né, na postagem e a legenda, e eu coloco o dia, né? E aqui em data, você escolhe quando é que você vai postar, qual é a data que você quer postar. Então, você consegue visualizar, tipo, essa aqui eu tenho que postar amanhã, tá vendo? Tá amarelinho, então tá perto. E aqui, quando você postar, já foi, né? Postados. Então, aí você clica para dizer que já está postado. Então, foi. Bem, esse é a criação de conteúdo para Instagram. E esse é o CRM. O CRM, ele serve para vocês conseguirem fazer a gestão dos seus clientes, né? Então, um quadro, né? É uma ferramenta que ela serve para vocês gerirem o relacionamento com o cliente de vocês.
Nessa primeira coluna, você coloca todos os seus possíveis clientes. Então, você foi para um evento, conheceu várias pessoas e achou que elas poderiam ser potenciais clientes. Você coloca o nome de todo mundo aqui. Contato iniciado, as pessoas que você já começou a falar alguma coisa, que você sentiu que tem um interesse, né, mais verdadeiro, aí você coloca aqui em contato iniciado. E você também pode colocar datas. Porque, tipo, eu conversei com a Antônia na semana passada. Eu não vou ficar falando com ela todo dia, mas assim, se eu deixar sem data, eu esqueço, né? Então, tipo, não, ok, vou colocar aqui na próxima semana, dia 10 de setembro, eu preciso falar com ela. Então, tá aqui esse lembrete para mim. Quando é cliente ativo, da mesma forma, eu clico, né? E passo para outra coluna. Clientes ativos, e você coloca a informação do que é, né, do seu serviço. E depende muito do serviço de cada um, né? Quando é algo específico, né, que você faz uma sessão e já acabou, mas mesmo assim você pode fazer um upselling, assim, você pode vender outra coisa, outro produto, né? Então é importante que você tenha essa base de clientes. Mas às vezes você, né, é recorrente, é uma terapia que você vai ficar com a pessoa vários meses, etc. Mas quando acaba, você também tem esse pós-venda para saber o que a pessoa achou, para pegar feedback, né? Que foi uma das coisas que a Ali falou que é tão importante a gente buscar o feedback do nosso cliente para entender o que é que a gente pode melhorar no nosso trabalho. Então, esse pós-venda é algo essencial que a gente faça. Também colocando data para ser feito. Quando finalizou mesmo, é isso, acabou. E quando, né, não fechou a venda, também colocar ali em perdidos. Por quê? Porque hoje você está fazendo esse serviço X ou Y. Amanhã, se você estiver fazendo outra coisa, se aparecer alguma coisa, né, diferente, você tem uma base de clientes que você pode trabalhar com ele. Ou se você vai fazer uma promoção, enfim, qualquer coisa, né? É importante que você tenha a sua base de clientes para você poder trabalhar. É interessante também que você utilize isso. Então, quando você clica no card, né, que é o nome disso, você pode usar ele tipo como um prontuário, né? Não sei como chamar melhor, mas é o local onde você vai colocar essas informações do seu cliente, né? O que é que, qual as queixas, né, as dores, o que é que você pode melhorar, o que é que você pode lembrar para falar na próxima sessão. Então, você pode ir colocando todas essas informações aqui. E, por último, mostrar isso. Primeiro, eu queria mostrar esse ponto da rotina que ele falou, né, para a gente colocar, pegar todas as horas do dia, colocar todas as atividades que você faz, né? E eu montei, isso aqui também vocês vão ter acesso, então eu montei essa planilha e vocês podem preencher. Eu até vou mostrar, me expor aqui a minha, que eu utilizo isso para mim, é muito importante. Então eu coloco todas as coisas que eu faço na minha semana. Tipo assim, a roda de sonho da Lita aqui, a minha terapia, todas as coisas que eu faço. Então tem tudo aqui os meus horários de trabalho. Então eu sei o que é que eu tenho disponível. Então é interessante que vocês façam nesses detalhes, assim, né? Para você saber o que de tempo você tem disponível para você poder fazer a meta que ele falou, né? Para você saber onde você está. Então, né, deixei aqui para vocês nessa abinha aqui de baixo, rotina, que vocês podem fazer o horário de vocês. E nessas outras abas, a gente tem essa parte de entradas, e pode ver que eu coloquei por mês, né? Então tem janeiro, fevereiro, março, abril, então você vai lá, você vai começar. Se você quiser fazer desde o começo do ano, ótimo, né? Porque você vai ter essa base, mas se começar desse mês também tá tudo bem, né? A gente vai começando das informações que tem. Então aqui você vai colocar todas as suas entradas, né? Então, Rafaela me pagou R$ 100 no dia 4. Então, você coloca aqui. Então, todas as suas entradas você coloca nessa coluna aqui. Assim como nas saídas. Você coloca todas as coisas que você gastou e a descrição, que é importante também você saber no que você está gastando, né? Para você ter essa visibilidade do que está saindo. E nessa outra aba, você vai ter o saldo. Então, você vai visualizar, né, o mês que está positivo, o mês que está negativo, para você começar
a saber o que está acontecendo na sua empresa, né, no seu negócio. E eu acho que é isso. Terminei por aqui. Ah, tem o Asas, desculpa, gente. Ainda tem mais um. Esse, como ficou muita coisa, a gente não vai entrar muito, mas a gente colocou a título de conhecimento, que é o Asas, ele é um sistema que ele automatiza o processo de cobrança. Ele também não é pago, mas você paga, por exemplo, eu mando uma cobrança e se a pessoa pagar pelo Asas, eles descontam esses valores aqui. Então é R$ 1,99 quando é Pix, R$ 2,99 boleto, enfim. Porque uma das coisas que é complicado, né? Não sei vocês, mas eu tenho muita dificuldade de cobrar, gente, é muito difícil, né? Então, o bom, porque ele faz essa tarefa por nós, né? Ele envia um e-mail, eles enviam um lembrete, se a pessoa não pagou, eles enviam outro e-mail falando, ó, você não pagou, por favor, faça o pagamento. E você tem essa visibilidade, né? Do que está pago, do que não está pago, que está em atraso. Então, eu acho é uma ferramenta muito interessante e facilita muito, né? A gente consegue tirar essa burocracia do nosso dia a dia. Inclusive, falando disso, tem uma amiga minha que, sobre essa questão de cobrança, ela fala que é muito complicado quando você tem, né, a terapeuta e a pessoa do financeiro na mesma figura, né? Então, ela criou um outro WhatsApp e ela utiliza nesse outro WhatsApp, que é ela mesma, mas ela tem esse segundo WhatsApp que ela faz essa cobrança. Então, tipo, oi, fulana, meu nome é Jéssica, eu trabalho com a Rafa, queria saber como foi seu atendimento, se ficou alguma dúvida, né? E a pessoa responde, ela, tá, eu queria saber como é que você vai pagar. Você quer pagar no cartão, no Pix, tal? Então, faz essa, né, essa conversa que às vezes pode ser mais difícil quando a gente está falando com o nosso cliente. Então, também fica essa dica aí para vocês. Legal, Rafa. Naquela hora da agenda, vocês percebem que quando você bota tudo na agenda, assim, né, Rafa, você descobre quais são os horários livres que você tem para poder montar a sua meta também, tá? Então, é isso. Aquela primeira parte da rotina que a Rafa mostrou, acho que é assim, tem que talvez começar por ali. E aí, de repente, você já destrincha para poder ter sua meta, para poder saber fazer seu Google Agenda, e aí você começa a fazer tudo. E é isso, pessoal. Eu vi uma pergunta da Ana, que ela colocou assim, né? E como superar o desafio de dar as caras? É assim, ó. Quando eu comecei a fazer neurociências, eu lembro que o Pedro Calabres, que é professor, ele falou assim, ó. Pensa que daqui 120 anos, ninguém mais que está aqui vai estar ali hoje, sabe? Então, pensa, de 20 anos atrás, ele fez assim, faz agora também o pensamento de 20 anos atrás, de alguma coisa que às vezes você deixa de aproveitar com medo do que as pessoas pensavam. E você fala, nossa, como eu fui tolo, né, de não ter feito, que coisa, né? Aquelas pessoas, você não tem mais contato com quase ninguém de 20 anos atrás. E quem você tem são pessoas muito importantes na sua vida, normalmente, né? Então, ele trouxe esses dois questionamentos de você lembrar de 20 anos atrás e pensar daqui 120 anos, eu achei fabuloso. Mas tem algo que é o medo atávico. É, esse medo é um medo ancestral. E o que que acontece? Lá nos primórdios, né, os nossos antepassados, eles não podiam ter ideias tão assim diferentonas, porque você precisava ser pertencente ao grupo. Você precisava pertencer ao grupo, porque se você ficava muito desconexo, tipo, o seu bando te largava, eles não queriam nem saber, e você ficava sozinho no meio do mato, no meio da caverna lá, sabe? Naquela época. Então, dentro do nosso DNA, tem essa questão muito forte de ser pertencente. E a gente tem um pouco de medo de falar, às vezes, o que a gente pensa e entra nesse lugar de dar as caras. Então, saiba que esse medo não precisa mais existir hoje em dia. Existem outros medos atávicos que a gente tem também, que não faz mais sentido, mas a gente tem hoje em dia, mas é muito porque isso está no nosso DNA. Então, o que que eu pensei no dia que eu resolvi colocar as caras no Instagram? Eu tinha um perfil pessoal que eu não falava nada, eu só postava foto dos meus filhos e tal. E aí eu pensei, gente, eu preciso fazer isso
algo muito legal. Então eu mesma já fui fazendo um vídeo falando assim, eu tô morrendo de vergonha de estar aqui, pessoal, mas eu vou assim mesmo. Então, é uma maneira, porque foi tão lindo, assim, porque assim que eu acabei de postar, eu recebi muita mensagem, juro, eu lembro até hoje, assim, que eu fiquei corpo, você sente o corpo meio que em tremedeira, assim, sabe? De tanta vergonha que eu tinha. E as pessoas mandando mensagem, Eli, que legal saber que você tá fazendo isso, Eli, quanto tempo, meu, que bom te ver por aqui falando, ouvindo a sua voz. Então, assim, você começa a receber tanto feedback positivo que as pessoas mesmo elas te empurram para você fazer mais, assim, sabe? Então, é algo que precisa ser. É uma barreira que é uma barreira invisível, ela não existe, mas se você consegue transpor essa barreira, você recebe muitas flores, muitas. Assim, alegrias, as pessoas elas te empurram muito, viu, Ana? Então, assim, confia, se você precisar, hoje eu vou falar, hein, Rafa? Eu vou passar batata quente agora para Rafa. A Rafa tá aqui, é uma questão para ela. E você falou, Rafa, lindamente. Eu gostaria que todo mundo falasse alguma coisa para Rafa em relação ao que ela disse. Ela querendo me matar amanhã. Gente, a Rafa, ela tem uma questão de se colocar. E vocês perceberam como ela falou lindamente? Vocês perceberam isso? Como ela foi uma super professora? Rafa, olha lá, arrasou, tá vendo? É isso, eu queria muito, se alguém quiser abrir o áudio, eu não sei se vocês conseguem falar alguma coisa para Rafa, isso vai ser muito importante aqui, justo nesse quinto chakra. Vai ser muito legal. Ô, Rafa, eu, eu posso dizer aqui que eu também sou a tiazinha da tecnologia, igual a Eliane. E eu consegui entender muita coisa, viu? Minha amiga já tinha me falado desse Trello, eu não entendi nada com ela. E com você ficou bem mais claro, viu? Você é muito clara aí nas suas explicações. Obrigada. Obrigada, Aninha. Obrigada, gente. Obrigada, Ali. Enfim, sem palavras para agradecer o que você faz comigo, por mim, né? Obrigada. Eu vejo que é isso, Rafa. É muito lindo de ver quando a gente tem um potencial e que a gente está ali com uma barreira assim que ela é muito transparente. E olha só a aula incrível que você deu pra gente. A Ana falou algo do Trello e eu falei exatamente a mesma coisa que você falou para a Rafa, eu falei para ela. Meu, o pessoal da minha agência usava esse Trello, eu não entendia nada, meu. Agora você está me explicando, eu tô gostando dele aqui, ó. Ela foi me explicando, eu, nossa, que demais! Sabe quando você fica, gente, que legal. Assim, eu só tenho a agradecer a você, Rafa, porque me trouxe muita sabedoria em relação a essas ferramentas, tá? Então, queria falar aqui publicamente da minha admiração e do quanto eu gosto de você, Rafa. Assim, você mora no meu coração. Obrigada por essa parceria, viu? Obrigada mesmo. Muito especial estar aqui tendo essa aula com você, viu? E é isso, pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Você quer falar alguma coisa, Rafa? Pode falar. Já estou chorando, né? Não consigo, mas só agradecer. Obrigada. Alguém ficou com alguma dúvida, pessoal? Tem alguma coisa assim que a gente ainda pode ajudar? Ai, só elogio, que coisa gostosa. Eu tava olhando aqui. Ah. Ai, obrigada, Malu. Obrigada, Raquel. Que delícia de aula. Então é assim, a gente vai disponibilizar para vocês, então, para vocês irem clicando lá nos links e tudo mais. Se vocês tiverem alguma dúvida depois daqui, pode me acessar, porque eu é que estou lá no grupo. Acho que a Rafa não está no grupo, mas aí qualquer coisa eu peço para a Rafa e a gente vai ajudando vocês, tá bom? Foi um prazer mesmo estar aqui passando um pouco da nossa experiência, né, Rafa, de vida, do que deu certo para a gente aqui para vocês. E é isso. Daqui a pouco eu mando lá no grupo. Qual é o contato para mentira com a Rafa? Qual é o contato? Ai, Francisca, eu não entendi. Qual o contato para mentiria com a Rafa? Mentoria. Mentoria. Ah, então tá, eu passo lá também. Vamos, deixa no grupo lá seus dados, Rafa, no grupo não, na apresentação, e aí já vai junto. Tá bom? Mentoria, obrigada. Não, Faltou o merchandise aí da Rafa, né?
Não é? É isso, faz o seu merchan aí, faz o jabá. Vai ficar gravado, né? A gente pode receber a gravação dessa aula maravilhosa? Tá fechado o áudio ali? Tá fechado. Pode fazer seu Li, tá jabá. fechado o áudio. Ah, não sei nem o que falar, mas a consultoria que eu faço, né, ela é para ajudar as pessoas nesse processo, né, de entender quais as ferramentas que a gente pode utilizar para facilitar mais a vida, o dia a dia de vocês, né, se a gente pode automatizar algum processo para que vocês consigam ter mais tempo para fazer a atividade fim, né, até, na verdade, para fazer o que vocês amam, é isso. Então, ela basicamente eu vejo o processo que vocês têm, né, com a forma que vocês trabalham e a gente vê quais as ferramentas que se aplicam. A gente pode utilizar o Trello, o Monday é uma outra plataforma que eu utilizo mais, mas enfim, a gente vê o que se aplica mais na rotina de vocês. Então é isso, pessoal. E se vocês, mais uma vez, se tiver alguma dúvida, me chame e a gente vai ajudando. Conforme a Bernadette perguntou, vai ficar lá na playlist da jornada, então, essa aula, se vocês quiserem passar para alguém que vocês também percebem que precisa de ajuda, pode caminhar esse link também, tá bom, pessoal? E é isso, Francisca, obrigada por ter me lembrado de fazer o jabá aí da Rafa. É isso, pessoal. Muito, muito, muito obrigada, viu? E assim, ainda tem muita coisa ainda do quinto chakra para acontecer, então eu desejo assim, uma boa noite de sonhos, que os sonhos tragam para vocês muitas informações do que precisa ser aprimorado agora nesse quinto chakra. E estamos aí, tá bom? Um beijo para vocês, uma linda noite. Obrigada, Rafa. Obrigada a todo mundo. Obrigada, maravilhosa, você e Rafa. Obrigada, Bernadette, sua linda.